O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história contemporânea. A sensação que paira no ar é de um país cansado, exausto, incapaz de se reencontrar com a promessa de prosperidade que tantas vezes foi anunciada, mas que sempre parece escapar por entre os dedos. As ruas, os noticiários e os números oficiais mostram um retrato semelhante. Estamos vivendo uma grande crise econômica, que não pode mais ser mascarada por discursos otimistas ou por estatísticas isoladas que tentam mostrar algum alívio momentâneo. A realidade é dura, concreta e atinge milhões de brasileiros diariamente, transformando a vida de cada família em um exercício constante de sobrevivência. Essa crise não nasceu de um único evento. Ela é fruto de anos de acúmulo de erros, de políticas inconsistentes, de reformas que nunca saíram do papel, de uma sucessão de governos que, em vez de atacar os problemas estruturais, preferiram medidas paliativas, superficiais e imediatistas. Hoje, o resultado desse descuido é sentido em todos os setores, na economia, na política, no mercado de trabalho e, sobretudo, na vida social. O brasileiro comum percebe isso não em análises sofisticadas de mercado, mas no preço da feira, na conta de luz, no transporte cada vez mais caro, no aluguel que consome metade da renda, no combustível que sobe a cada semana, no sonho da casa própria que se distancia a passos largos. O poder de compra da população encolheu de forma alarmante. Alimentos básicos se tornaram artigos de luxo. A carne, que por muito tempo foi um símbolo da mesa brasileira, desapareceu do prato de milhões de famílias, substituída por proteínas mais baratas ou até por alternativas improvisadas. O arroz, o feijão, o café, o leite, tudo subiu de forma desproporcional ao crescimento da renda. Famílias que antes conseguiam fazer uma compra mensal hoje parcelam o mercado no cartão de crédito, acumulando dívidas impagáveis que se transformam em um ciclo de desespero. O salário mínimo perdeu completamente sua capacidade de sustentar uma família. O que antes servia, ainda que precariamente, para garantir alimentação, transporte e contas básicas, hoje mal cobre uma parte do orçamento. A defasagem é tamanha que, em muitos casos, trabalhar o mês inteiro já não significa mais ter a certeza de que se conseguirá pagar o essencial. O mercado de trabalho, longe de oferecer soluções, se tornou parte do problema. O desemprego ainda atinge milhões de brasileiros, mas o dado mais cruel talvez seja a informalidade. Milhões de pessoas sobrevivem com bicos, corridas em aplicativos, vendas online improvisadas, prestação de serviços sem contrato. O resultado é uma massa trabalhadora sem direitos, sem estabilidade e sem futuro previdenciário. A juventude, que deveria encontrar um mercado receptivo para iniciar sua trajetória profissional, esbarra em portas fechadas ou em propostas que mal pagam o básico. Já os mais velhos, que muitas vezes perderam empregos formais, não encontram reinserção e acabam relegados à informalidade ou à dependência de auxílios governamentais. A consequência desse quadro é o aumento visível da desigualdade. As ruas das grandes cidades deixam clara a separação entre aqueles que, mesmo pressionados, ainda conseguem manter um certo padrão de vida, e os que foram empurrados para a margem. A população em situação de rua cresceu de forma explosiva. Em cada esquina, em cada praça, surgem barracas improvisadas, famílias inteiras vivendo embaixo de viadutos, crianças expostas à fome e ao frio. É o retrato cru de uma sociedade que falhou em garantir o mínimo de dignidade a seus cidadãos. A dívida das famílias é outro sintoma dessa crise. Nunca se deveu tanto no cartão de crédito, no cheque especial, em financiamentos de longo prazo. O sistema financeiro, com juros escorchantes, prende o trabalhador em uma armadilha sem saída. Uma dívida que nasce pequena rapidamente se transforma em um valor impagável, corroendo qualquer chance de recuperação. O Brasil se tornou um país onde milhões vivem endividados, sem perspectivas de regularizar suas finanças, condenados a carregar um peso que paralisa suas vidas. E enquanto a população enfrenta essa realidade dura, o empresariado também sofre. Pequenos comerciantes fecham as portas, incapazes de lidar com custos altos e baixa demanda. A indústria nacional, já combalida por anos de desindustrialização, enfrenta a concorrência desleal de produtos importados e a dificuldade de inovar em meio a um sistema tributário caótico e uma burocracia sufocante. Investidores, que poderiam trazer recursos para modernizar a economia, se afastam diante da instabilidade política e da falta de clareza nas diretrizes do governo. O resultado é um círculo vicioso. Sem investimento não há crescimento, sem crescimento não há empregos, sem empregos não há renda, e sem renda o consumo desaba. Nesse cenário, o governo parece perdido. As respostas dadas até agora têm sido insuficientes, contraditórias e incapazes de atacar as raízes do problema. Há momentos em que se tenta impor austeridade, cortando gastos e tentando agradar o mercado. Em outros, cedendo à pressão popular, aumenta-se a despesa com programas sociais e subsídios temporários. O resultado é um zigue-zague que não inspira confiança em ninguém. O mercado vê irresponsabilidade fiscal, a população sente que não há um plano concreto, e o próprio governo se enreda em disputas internas que consomem tempo e energia. Enquanto isso, a classe política se ocupa de disputas eleitorais, alianças de conveniência e debates ideológicos que pouco dialogam com a realidade do povo. O Congresso, em vez de construir consensos para reformas estruturais, mergulha em negociações de bastidores, em troca de favores, em agendas que não atacam o que realmente importa. A polarização, cada vez mais intensa, cria um ambiente em que tudo é visto sob a lente da política partidária. Até mesmo soluções técnicas e urgentes acabam sendo adiadas ou inviabilizadas por disputas que só interessam a quem vive do poder. No campo social, a crise se aprofunda a cada dia. O número de pessoas em insegurança alimentar disparou. Crianças chegam à escola com fome, idosos dependem de doações para sobreviver, famílias vivem em estado permanente de improviso. A pobreza, que havia diminuído em décadas passadas, voltou a crescer de maneira alarmante, mostrando que conquistas sociais que pareciam consolidadas podem ser facilmente perdidas quando não existe um projeto de país sólido. Há também o peso psicológico da crise. O brasileiro perdeu a esperança. Sonhos de ascensão social, de melhorar de vida, de oferecer um futuro melhor para os filhos, parecem cada vez mais distantes. O que prevalece é a lógica da sobrevivência diária, o cálculo de como chegar até o fim do mês, a preocupação constante com contas atrasadas, com a insegurança no emprego, com a violência que cresce em paralelo à crise social. A desesperança corrói o tecido social, gera descontentamento, frustração e até um certo cinismo coletivo. Esse ambiente interno ainda se soma a fatores externos que intensificam as dificuldades. O Brasil depende fortemente do mercado internacional, tanto para exportar commodities quanto para importar tecnologia e insumos industriais.
A instabilidade geopolítica global, as guerras, as mudanças nas cadeias de produção, a transição energética e as oscilações de preço das matérias-primas atingem diretamente a economia nacional. Em vez de se preparar estrategicamente para enfrentar esse novo cenário global, o país parece reagir de forma atrasada, sempre correndo atrás do prejuízo. O mais preocupante é a sensação de que não existe um horizonte claro. O Brasil parece preso em um ciclo de crises recorrentes. Quando um problema começa a ser amenizado, outro surge com força redobrada. É como se nunca houvesse tempo suficiente para construir soluções definitivas, apenas medidas de emergência que tapam buracos temporariamente. Essa falta de visão de longo prazo condena o país a viver sempre no improviso, sem nunca alcançar o patamar de desenvolvimento que seu potencial permitiria. A tragédia da crise brasileira não está apenas nos números, mas na vida das pessoas. No estudante que abandona a faculdade para trabalhar como entregador e ajudar a família. No idoso que escolhe entre comprar remédio ou comida. Na mãe que passa o dia inteiro calculando como esticar o pouco que tem para alimentar os filhos. No trabalhador que passa horas no transporte público porque não pode morar perto do emprego. São milhões de histórias que compõem o quadro maior de um país em sofrimento. E ainda assim, em meio a esse cenário sombrio, há uma chama de resiliência. O brasileiro, historicamente, aprendeu a sobreviver às crises. O improviso, a criatividade, a solidariedade comunitária aparecem como saídas em um ambiente de escassez. Mas a pergunta que permanece é: até quando? Até quando será exigido do povo que carregue nas costas o peso de uma má gestão estrutural? Até quando será necessário viver de adaptações, de remendos, de esperanças adiadas? O Brasil vive hoje uma grande crise econômica que é, ao mesmo tempo, consequência do passado, reflexo do presente e ameaça ao futuro. Uma crise que exige respostas urgentes, mas também planejamento de longo prazo. Uma crise que não pode ser resolvida apenas com medidas paliativas, mas que demanda coragem política, competência técnica e, sobretudo, um compromisso verdadeiro com o povo. Se esse compromisso não vier, o país seguirá afundado em sua espiral de dificuldades, desperdiçando suas riquezas, seu talento humano e sua chance de se tornar aquilo que poderia ser. A crise brasileira, portanto, não é apenas um momento de instabilidade, mas o retrato de uma nação que precisa urgentemente se reencontrar com seu destino. Enquanto isso não acontece, cada dia vivido é mais um capítulo de dor em uma história que insiste em repetir seus próprios erros.